Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao maior canal de conteúdo jurídico do país. Ainda não, mas seremos em breve, muito em breve, porque aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. E hoje, processo de execução, parte 1. A gente vai trabalhar tudo o que você precisa saber sobre o processo de execução, basicamente o processo de execução, pagar a quantia, como começa, como se desenvolve, tá? E hoje, claro, sempre com os meus companheiros de aula aqui, o Guibô, a Gabi, a Bruna e o Augusto. E olha o que o Guibô está nos dizendo. O Guibô, ele é um cara antenado, ele está na moda. Acorda, Pedrinho. O Guibô, ele tá no ritmo aí dessa música que virou um puta sucesso, que eu confesso que eu não conhecia e que é aqui de Curitiba, o pessoal da banda. O Guibô é muito sarrista, é muito debochado, mas acorda, Pedrinho. Então, acorda quem estiver aí assistindo o vídeo e vamos estudar processo de execução, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, vamos já começar trazendo os dispositivos legais que tratam do tema. A gente tem dispositivos legais específicos do processo de execução de pagar quantia. São esses daqui, ó, 824 até o 909 do CPC, tá? Mas, além desses, você precisa conhecer o 797 até o 805. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai analisar dispositivo por dispositivo em ordem. A ideia não é essa aqui do canal, não é a ideia das nossas aulas, mas é trabalhar conforme isso acontece. Então, como é que acontece? Bom, primeira coisa que você tem num processo de execução é uma petição inicial. Então, o nosso processo de execução começa com petição inicial. Então, é isso que a gente vai começar a ver agora, tá? Essa petição inicial, ela tem que seguir o 319 e o 320, lembrando que estamos sempre falando do Código de Processo Civil vigente, que é o nosso CPC 2015, tá? E lá nesses dispositivos, 319 e 320, 319 traz uma série de requisitos nos seus incisos. Então, a petição inicial indicará endereçamento e ali vai, tá? Aí tem alguns desses incisos que a gente precisa adaptar à realidade da execução, tá? Então, eu trago aqui primeiro o inciso 6. Então, até o inciso 5º, tudo igual à petição inicial de processo de conhecimento. Agora, o inciso 6, o que ele diz? As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. É que eu trago uma observação. Em regra, não há produção de provas em sede de execução, salvo no caso de necessidade de provar que houve o adimplemento da contraprestação, quando necessária, ao cumprimento da obrigação por parte do executado, ou que foi eventualmente implementada a condição ou termo. O que ele quer dizer, ou o que eu quis dizer com essa frase? Quero dizer o seguinte: quando você inicia uma execução, a princípio você não tem que provar nada. Por quê? Porque o título executivo, ele já é a prova do crédito. Tá. Agora, o que eu trouxe que é possível provar? Imagine que eu tenha feito um contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas. Então tem lá um contrato, um contratante, um contratado e duas testemunhas. Esse é um título executivo extrajudicial e, em caso de inadimplemento, autoriza o ajuizamento do processo de execução. Vamos imaginar que esse contrato seja um contrato de empreitada. Esteja escrito assim: o contratado se obriga a construir um muro, fornecendo todos os equipamentos, construindo o muro. Legal. Ao final da obra, ao final da construção do muro, o contratante se obriga a pagar a quantia de, sei lá, 100 mil reais. Chutei um valor aqui. Legal? Legal. Acaba a obra. O contratado, o empreiteiro, faz tudo, entrega o material, constrói o muro, reboca o muro, deixa o muro exatamente como o combinado. E o contratante não paga os 100 mil reais. Prof, se esse contrato tiver assinado pelas partes e por duas testemunhas, ele é um título executivo? É. Eu posso então fazer um processo de execução de pagar quantia? Pode. O empreiteiro vai ajuizar uma inicial cobrando esses 100 mil reais aí com os acréscimos legais, tá? Mas vejam, o contrato é muito claro ao dizer que ele só recebe depois que ele termina a obra, tá? Então, o que ele vai ter que fazer na inicial dele? Provar
que ele terminou a obra. Ele vai trazer foto, ele vai trazer lá o demonstrativo de tudo que ele fez, a compra dos materiais. Em resumo, ele vai provar que a contraprestação dele, que era a aquisição, a entrega dos materiais e a construção do muro, ocorreu, para poder exigir do outro lado a cobrança dos valores. Mas, em princípio, numa execução, você não tem produção de provas. Beleza? Tranquilo? Ah, esqueci de pedir. Se entendeu essa parte aqui, já deixa um likezinho aí, que eu acho que já merece, tá? E o segundo inciso que eu queria analisar com vocês, que é um pouquinho diferente, é o inciso 7º, que diz assim: a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Aí eu coloco em vermelhinho. Não há, em princípio, a realização desta audiência. Gente, é assim, ó. É claro que a gente sabe que é dever das partes a todo momento tentar conciliação, é dever do juiz estimular isso, é dever dos advogados estimular isso, legal. Mas não há, a princípio, a realização dessa audiência na execução. Pode eventualmente acontecer? Pode. Pode ser que o juiz entenda que esse caso vai rolar uma conciliação, marca uma audiência e chama as partes. Pode ser que uma parte peça a realização dessa audiência, sem problema. Mas a gente não vai ter no procedimento do processo de execução a designação obrigatória desta audiência, como ocorre num processo de conhecimento. Então, se lá na inicial do processo de conhecimento você precisava indicar, na sua inicial, um requisito dela, indicar se você quer essa audiência ou se você não quer, aqui você não precisa fazer, porque a princípio ela não existe nesse procedimento. Beleza? Tranquilos? 320. O que é importante destacar no 320? O 320 do CPC é aquele artigo que fala que a inicial, a petição inicial, deve ser instruída com os documentos essenciais, indispensáveis à propositura desta ação. Tá? É isso que diz o 320. Para o CPC, ou melhor, para o processo de execução, o que é importante aqui? Tá? Essa até o Pedrinho deve saber. O título executivo e o demonstrativo de débito. O título executivo é o que me faz poder fazer uma execução. Olha, se eu estou fazendo um processo de execução para efetivar, para executar o título executivo, eu tenho que trazer o título executivo. Lembrando que o título executivo é aquele que a lei diz que é título executivo. O código traz um rol bem interessante de títulos executivos aqui, tá? Tá lá no artigo 784 do CPC. Então eu tenho um rol de títulos executivos dentro do CPC? Tenho. Artigo 784. Fiz um barulho aqui onde eu estou gravando essa aula, muito estranho. Um barulho que sabe quando você fala assim, tem alguma coisa aqui por trás de mim que eu não sei o que é. Eu tô com medo de olhar. Mas tem um barulho estranho aqui, tá? Então, o título tem que vir, tá? A discussão é, esse título deve ser no original ou pode ser uma cópia? Gente, com o processo eletrônico hoje em dia é sempre cópia, nunca é original. Não tem como você anexar o original porque é uma digitalização dele, tá? O que acontece? Qual que é o problema? Existem títulos executivos extrajudiciais que a lei diz, isso é um título executivo. Por exemplo, o cheque. Tem gente que nem lembra mais o que é cheque. Me conta aqui embaixo se você é da época do cheque ainda. Que ele é um título que circula, como qualquer título de crédito. Então, por exemplo, eu levo o cheque para descontar num banco, mas eu posso pegar, tirar uma cópia dele e executar? Posso fazer isso? Não. Por isso que quando o título ele circula, ele pode circular, ele é um título de crédito que circula mediante endosso, que a gente chama. Nesses casos, você vai ter que levar o original. E na prática, como é que funciona? É comum, quando você ajuiza o pedido, você digitaliza lá o cheque, o cartório fala, ei, traz o cheque aqui. O cartório judicial traz o cheque, arquiva esse cheque lá, deixa no cofre, seguro, protegido e diz, olha, essa é uma digitalização do cheque, mas o original está arquivado no cofre do cartório, tá? E além disso, o demonstrativo do débito, tá? Então, só para concluir, precisa ser original sempre? Como eu disse, não, porque você vai ter ele digitalizado os documentos. Então, a princípio, não há obrigatoriedade que seja o título no original, tá? E o demonstrativo do débito, o que é isso? Você está cobrando um cheque, mas o valor do cheque é 30 mil.
Só que você está cobrando correção monetária, por exemplo. Então, beleza, então inclua a correção monetária. O contrato era 500 mil, está cobrando 700. Como é que você chegou nesses 700? Mostrando a tantos por cento de juros, a tanto índice de correção monetária. Então, você mostra uma planilha, esse demonstrativo de débito. Na prática, é muito comum a gente chamar isso daqui, ó, de memória do cálculo. Memória do cálculo ou planilha dos débitos, ou do crédito, planilha do crédito ou do débito, tanto faz, tá? Então, se você ouvir falar em memória, planilha, demonstrativo, é a mesma coisa. É onde você mostra para o juiz que aquele valor era um valor original, que está aqui no título, mas em razão dos acréscimos legais, que estão aqui na planilha, virou o valor que eu estou pedindo agora. Legal? E para finalizar a nossa primeira aula, várias aulas que a gente vai trabalhar esse tema, tá? A primeira aula, petição inicial da execução, tá? O que é possível? Ó, indicação de bens passíveis de penhora, caso o credor tenha conhecimento desses. Por quê? Gente, na execução, o devedor vai ser citado para pagar, a gente vai falar sobre isso na aula que vem, tá? Se ele não paga, eu vou penhorar bens dele. Ora, ou o oficial procura esses bens, ou eu já digo quais são. Então, se eu já souber quais são os bens, já trago na minha petição inicial, tá? Ainda, requerimento das intimações do artigo 799 do CPC. O 799 vai trazer uma relação de pessoas que devem ser intimadas. Então, por exemplo, eu estou executando uma dívida e vou querer atingir um bem, só que esse bem tem um credor com garantia real. Por exemplo, eu vou querer atingir um apartamento, mas esse apartamento está financiado junto ao Banco Itaú. Eu vou ter que intimar o Banco Itaú, tá? É o que a lei prevê. E ainda a possibilidade de requerimento de medidas urgentes. Você pode chegar e dizer, olha, juiz, eu estou com medo que esse cara saia, eu quero pedir aqui uma cautelar de arresto, um bloqueio dos bens dele na minha execução. Eu posso? Posso, claro, desde que eu demonstre a urgência. Então, é possível pedir medidas urgentes em execução? Sim. É possível na fase de conhecimento, também é possível aqui no processo de execução. Beleza? Então é isso. Acorda Pedrinho, Pedrinho é boa. Pedrinho, como diz o nosso amigo Guibô, segue estudando, parte 1 de processo de execução, matamos. Spoiler da próxima aula, o recebimento dessa petição inicial. O juiz recebe essa petição inicial. E aí o que vai acontecer? É isso que a gente vê na parte 2 da nossa aula aqui, beleza? Um grande abraço, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha o conteúdo. Até mais.